Olá a todos, estou eu aqui de novo, né? Falar um pouco sobre projeção astral e espiritualidade, né? Antes de começar o vídeo, às vezes a gente indica alguns canais, né? Interessantes. E um canal que eu conheci recentemente e eu gostaria de indicar para vocês é o canal que ele relata experiências. Eu gosto muito desses canais onde as pessoas relatam as experiências delas, tá? Apesar que esses canais assim têm poucos inscritos, não sei por que deveria ter muito mais, porque as pessoas estão relatando que elas vivenciam ali, né? Então é um canal muito interessante que você está pegando informação direto da fonte ali, né? Então, esse canal eu gostei muito, porque eu senti muita verdade na pessoa e eu percebi também que o que a pessoa fala é muito bom. É muito bom. Você vê bondade na pessoa. Além das experiências e tudo que a pessoa passou. É uma pessoa maravilhosa, sabe? Se vocês puderem, entrem lá e assistam o vídeo. Se não gostarem, saiam, né? Faz igual eu. Eu visito um canal, se eu não gostar, eu saio, eu não fico ali muito fazendo o que eu não gosto. Então essa pessoa, o canal dela eu vou deixar na descrição, tá? Na descrição do vídeo vai estar aí. Chama Haluga Mashi. É uma mulher e vocês vão ver lá, acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do relato, né? E na sequência eu falo um pouco de espiritualidade. O relato que eu tenho para vocês, que eu tive recentemente, nessa semana que se passou, foi o seguinte: eu fiz os exercícios, né, antes de dormir, tirando os que eu já faço durante o dia normal, fiz antes de dormir os exercícios e apaguei, mas não sonhei, deu um apagão e quando eu abri a lucidez, foi engraçado, pela primeira vez eu abri a lucidez direto, sem ser através do sonho, nada. Eu abri os olhos e eu estava flutuando assim, né? Eu estava flutuando no quintal da casa, assim, flutuando. Eu estava parado olhando para frente. Eu achei aquilo interessante. Eu falei, caramba, nunca despertei assim fora do corpo. E eu flutuando no ar, parado. E estava à noite, né? Já era de madrugada, umas 2 horas mais ou menos que eu fui dormir. E quando eu olhei para cima, eu vi as estrelas assim, estava muito bonito. O céu fora do corpo, ele é maravilhoso. Ele é sensacional, né? Dentro do corpo também, mas fora ele a gente enxerga um pouco mais, né? Além. E aí eu falei assim, falei, que eu tinha saído com esse propósito, tentar despertar algumas pessoas fora do corpo. Eu falei, eu vou lá. E fui na primeira tentar despertar essa pessoa. Essa pessoa ficou meio sonâmbula, igual um zumbi, que é o que acontece muito, e não consegui. E nisso tinha um cachorro pulando e pulando em mim, pulando, querendo brincar. E eu saio, você vai atrapalhar minha projeção, né? Aí fui na outra pessoa. O cachorro foi atrás de mim também. Tentei despertar outra pessoa, não consegui. O cachorro tava ali querendo brincar, querendo brincar, querendo brincar. E passou alguns minutos ali, eu já não tinha conseguido despertar outra pessoa também. Ela ficou meio como um zumbi também. Eu falei, não tem jeito, né? Vamos ver, então vou tentar fazer outra coisa, né? Ou me colocar numa faixa de amparo, alguma coisa assim. E aí o que eu fiz, nessa hora eu retornei para o corpo. Eu fui sentindo que eu ia perder a lucidez e eu preferi retornar para o corpo antes de perder a lucidez. Então eu retornei para o corpo e abri os olhos. Tinham se passado uns 40 minutos da hora que eu fui deitar. Eu falei, nossa, interessante. Aí então eu rememorei a experiência e falei, interessante eu ter despertado sem ter sonhado. Eu já foi a primeira vez. Então eu tô relatando para quando as pessoas começarem a ter as experiências saber como é que é, né? Uma coisa sobre projeção astral, gente, eu vejo muitos relatos de pessoas já famosas e que estão há mais tempo na área. Gente, as primeiras projeções são as mais simples. Às vezes a pessoa fica imaginando assim: vou ter uma projeção, vou ir para outro planeta, vou ir. Não vai nada. Você vai ficar no seu quarto na primeira projeção. Você vai assustar quando você vê seu corpo na cama, vai voltar rápido.
É isso que eu escuto e é isso que aconteceu comigo, acontece com todo mundo praticamente. Então, falando sobre espiritualidade, uma coisa que eu aderi para mim esse ano, né, de fazer um compromisso, é todas as noites antes de dormir, eu deitar, antes de fazer as técnicas, eu deitar e fazer uma autorreflexão de como foi o meu dia. Isso é muito bom, vocês não têm noção. Ou seja, você começa a rever lá do seu dia de manhã e começa a pensar: será que eu fui grosso com alguém? Será que eu maltratei alguém? E começa a ver e fala. E onde você vai vendo, você corrige aquilo ali em você, sabe? Mas corrige de que forma? Você fala assim: olha, isso não foi legal que eu fiz, eu não vou fazer isso de novo, vou tentar não repetir isso. Isso eu vou tentar melhorar em mim na próxima vez. E aí você vai passando o seu dia: olha, eu comi bem, eu não comi bem, o que que eu fiz? Eu fiz minhas caminhadas, eu fiz meu exercício de, de energização, o que que eu estou fazendo? Então você começa a fazer uma autorreflexão do seu dia. O que que eu fiz de bom para alguém? O que que eu fiz de coisa boa hoje? Você começa a refletir e aí você vai fazendo uma autoanálise ali do seu dia. Isso é muito bom porque você deita. E isso envolve muitas coisas, gente. A gente parece que é simples, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Coisas que isso vai envolver. Erros nossos que a gente cometeu no dia, você pode se desculpar ali. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo umas coisas e aí eu tive uma experiência fora do corpo e aí eu escutei aí o espírito do meu lado falou comigo assim: olha, a espiritualidade não aprova isso. Não aprova isso. Aí, ou seja, me deu um puxão de orelha ali, né? E aí eu falei: ah, então tá, então eu vou por outro caminho, porque esse aqui eu já vi que a espiritualidade já não aprova, né? Então são erros que a gente vai cometendo e vai corrigindo. Eu até ouvi uma vez uma pessoa falando assim: não existe erros nem acerto, existem resultados. O resultado disso é isso, né? Então, e aí a gente começa a se perdoar. Quando a gente erra, tem muita coisa que a gente carrega dentro de nós, né? Que machuca e tudo, mas quando a gente começa a se perdoar, e essa é uma das melhores horas, porque você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: não, eu me perdoo por eu ter agido assim, por eu ter agido assado. E aí você começa a se perdoar, sabe? É o mais importante. Você fala: eu vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo. E aí você realmente se sente melhor. Você sente que você dorme em paz, sabe? Então a gente tenta ser a cada dia uma pessoa melhor. Eu não sou perfeito, tô longe da perfeição. Eu tô mais perto da imperfeição do que da perfeição, né? Mas o importante é começar a trabalhar. Começar a trabalhar nós, nossas energias. Isso envolve muitas coisas. Pessoas tóxicas, que são pessoas que não tem como você ficar perto, porque são pessoas que tiram, ou seja, você passa o dia fazendo exercício, se equilibrando, e aí chega essa pessoa, ela consegue te agredir, ela consegue te intoxicar, ela consegue te tirar do eixo. Ah, como que a pessoa faz isso se a gente é uma pessoa equilibrada? Equilibrado que nada, nós estamos bem agora, daqui a pouco a gente está mal, é isso aí que nós somos. Então, se essas pessoas só fazem mal pra gente, não transmite nada de bom, sabe? A gente tem que escolher o que a gente faz, né? Eu prefiro afastar um pouco dessas pessoas, deixar elas ser do jeito que elas são agressivas, porque eu visualizo essas pessoas como se fossem pessoas em pé, rodando igual um peão, com os braços abertos e com a mão fechada. Ou seja, se você aproximar, você se prejudica dessa pessoa. Ela não sabe que ela está prejudicando outras pessoas, porque ela só sabe fazer isso, girar e bater, e bater, e bater. Então, para mim não dá. Para mim não dá. E a gente vai seguindo a vida dessa forma, né? Então, mas tal religião fala que a gente tem que conviver com essas pessoas, somos obrigados a conviver e tudo. Então eu penso assim: pô, se as minhas emoções elas se desestabilizam quando você está perto dessa pessoa, porque são pessoas que tentam te agredir fisicamente, ou verbalmente, ou mentalmente. Elas gostam disso, isso é o alimento delas, né? Elas gostam, incomoda elas ver a pessoa bem, ver a pessoa alegre, ver a pessoa equilibrada. Aquilo não é legal para esse tipo de pessoa.
Então ela tenta te contaminar com a vibração dela e consegue, ou ela te coloca para baixo, porque aí ela se sente um pouco melhor, porque ela vê que tem gente pior que ela, sabe? E ela não concorda, porque a felicidade dos outros dói nela, sabe? Dói muito. E por mais que ela finja que vai te ajudar, te fazer coisas boas, não é isso que no fundo está acontecendo, né? Então, essas reflexões que a gente vai fazendo durante o dia, elas nos ajudam muito. Então, esse é um dos exercícios que eu me propus a fazer todos os dias nesse ano, né? Porque todo ano eu faço a listinha do que eu quero fazer. E isso ajuda bastante, viu? Trabalhar as energias e trabalhar a mente também, o nosso comportamento. Um abraço a todos, até mais.